Fran, falemos hoje sobre o desafio de Ricardo Lewandowski ao assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quais são, na sua avaliação, os grandes problemas que ele tem para resolver logo de cara? Pois é, Ibrahim, o primeiro já está no próprio nome da pasta, né, que é a área da segurança pública. A gente sabe que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, é muito respeitado na área, né, jurídica e tudo, e muito se falava antes dele assumir que se tivesse uma divisão da pasta entre justiça e segurança pública, o nome dele seria perfeito, excelente para o Ministério da Justiça, e que o fato ali de ter uma segurança pública, inclusive, era o que estava sendo um empecilho na demora da resposta dele. Bom, ele assumiu com os dois desafios, né, de justiça e segurança pública, e especificamente sobre o crime organizado, vai ser, digamos que é o tendão de Aquiles, né, porque durante toda a gestão de Flávio Dino, o governo federal foi muito criticado, até mesmo por petistas, em relação a políticas públicas relacionadas a essa área. Tanto é que, depois da crise de segurança, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro e também em São Paulo, que foram mais acentuadas, o Flávio Dino chegou a lançar um plano, né, que previa aí várias frentes para a segurança pública de 900 milhões de reais, mas a efetividade mesmo nessa área ficou deixando a desejar. Então, ontem mesmo, durante a despedida de Flávio Dino com a coletiva de imprensa, o Lula citou muito sobre essa questão do crime organizado. Ele falou, inclusive, que o crime organizado é uma indústria multinacional que tem braços em diversos setores e que tem que ter um jogo duro em relação a isso. Do lado dele estava quem? Não estava somente Flávio Dino, estava também o Ricardo Lewandowski, que toma posse hoje, e também o ministro da Defesa, José Múcio. Então, o próprio presidente já fez um chamamento público ali, deixando claro que esse vai ser o grande desafio de Lewandowski à frente da pasta. Tanto é que, para o crime organizado, ele tentou colocar uma pessoa ali, que é o Mário Sarrubo, né, que é o ex-procurador aí do estado de São Paulo, justamente... ex-procurador não, ainda procurador do Estado-Geral de São Paulo, justamente para comandar a Secretaria de Segurança Pública. Só que, Ibrahim, um outro ponto essencial também, e que a escolha de Lula levou isso em conta, seria uma espécie de despolitização da pasta de Justiça e Segurança Pública. Flávio Dino foi governador do Maranhão, foi senador, foi deputado federal, então uma pessoa bastante conhecida na política. Ele era afiliado ao PCdoB, hoje está no PSB, né? Então, sempre teve um pouco ali de política ligada a ele, nas declarações que ele sempre costuma dar. E isso foi, digamos que, isso foi alimentando também a oposição na Câmara dos Deputados em relação a ele, porque a pasta estava muito política e todos os auxiliares dele, a maioria, era afiliado ao PSB. Então, Ricardo Lewandowski chega agora também, Ibrahim, com esse desafio de despolitizar a pasta. Tanto é que, além do Sarrubo, por exemplo, ele indicou outras pessoas que têm uma questão de quadro técnico, como, por exemplo, o Manuel Carlos, que vai assumir a Secretaria Executiva no lugar de Ricardo Capelli. A gente também tem o Jean Uema, que vai assumir a Secretaria Nacional de Justiça. Então, se espera que, com o perfil de Lewandowski, ele consiga não só apaziguar os ânimos aí no Congresso Nacional, porque o Dino foi o campeão, né? Teve centenas de convocações, de convites aí em comissões, e não só em relação ao Congresso, mas Ricardo Lewandowski também tem aí um diálogo mais amplo, mais direto e sem muitas farpas com os governos estaduais, com os governadores, secretários de segurança pública, porque afinal, quem implementa a política pública, quem é responsável pela segurança, por aí direcionar a polícia militar, a polícia civil, são os governadores. Então ele entra com esse desafio de tentar ser o cara ali que vai conseguir dialogar com isso ao deixar essa pecha de política de lado. Ô Fran, você sabe que aí eu acho que é até um tema bom pra gente tratar um dia no nosso podcast, porque eu tenho uma grande dúvida sobre este aspecto específico de lidar com uma despolitização da pasta. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para várias das bancadas que emergiram ao longo dos últimos anos, não podemos descartar exatamente as bancadas
da segurança pública, que envolve policiais militares, policiais civis, delegados de Polícia Federal e que estão discutindo assuntos de segurança pública, de eventuais mudanças no Código Penal, ou seja, esses núcleos da segurança pública que discutem nos estados e que têm base nos estados estão agora dentro da política. Como é que o ministério de Ricardo Lewandowski, mais despolitizado, vai conseguir fazer essa conversa? Eu até posso entender, bom, talvez a conversa não seja entre esses parlamentares e aqueles do PSB, né? As visões de mundo possam ser bastante conflitantes, mas eu acho que é uma curiosidade para se olhar, talvez quando acabar eventualmente um mandato de Ricardo Lewandowski, é como é que se lida com as bancadas da segurança que são políticas e o ministro tentando se afastar delas, né? Pois é, Ibrahim, é interessante porque isso que dizem Lewandowski vai lidar como sempre lidou, levando em conta a questão técnica. Então, digamos que ele vai fazer uso aí da ampla experiência dele, né? Afinal, 75 anos, né? Ele só deixou o Supremo de forma compulsória, justamente tentar tratar ali com números, com fatos, com as bancadas. E é interessante porque o PSB, ele foi totalmente retirado do ministério, né? Tanto no primeiro escalão quanto no segundo escalão. Só que Lewandowski também fez alguns gestos ao PT, justamente de nomear algumas pessoas ali, principalmente no segundo escalão, mais ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que foi quem apoiou também o nome dele para assumir essa pasta. Então é o famoso assim, a capa, né, é realmente de um jurista e tudo, mas no fim a parte também de articulação vai ficar por conta dele e do Manuel Carlos, que acompanhou ele por muito tempo, né, no Supremo Tribunal Federal. E o que se dizem ele vai saber conversar. A questão é que ele vai conversar sem talvez fazer como o Flávio Dino fazia muito, né? Que era também levar essas discussões para a imprensa, levar essas discussões pro Twitter, digamos que vai se dar um tom mais formal, digamos assim, para essas articulações políticas. Agora eu quero ver quem que vai convocar ele, né? Convidar aí para dar esclarecimentos na Comissão de Segurança Pública, porque vai ser interessante ver um ex-ministro do Supremo justamente ali dialogando ali com a bancada, né? A famosa bancada da bala, né?